Olá, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo ao nosso podcast Psicologia IA Positiva, um espaço usado para a gente compartilhar um pouquinho de experiências de pessoas minhas, amigas, meus amigos, para que você possa aprender técnicas de inteligência artificial, técnicas de psicologia, comportamentais, de liderança, dentre outras coisas. Então seja muito bem-vinda, muito bem-vindo. E hoje eu tenho a grande satisfação e honra de estar aqui com meu querido amigo, compadre, Nélito Bernardes Pereira Júnior. Meu querido amigo de Passos, nos conhecemos faz pouquinho tempo, né? Quase desde criança, quase. E o meu amigo Nélito tá em São Paulo também agora, hoje em dia. Ele é padrinho da minha filha Mariana. E eu, ao invés de ficar falando Neto, vou deixar que ele se apresente, como ele quiser. Meu amigo, muito obrigado por seu tempo, muito obrigado por estar aqui. Se apresente, fica em casa, está à vontade. Muito bom, Daniel. Acho que o prazer é meu e é uma honra muito grande estar aqui contigo. Agradeço aqui pela oportunidade de poder compartilhar esse bate-papo aqui nesse espaço. Bom, falando um pouquinho de mim, né? Como você já disse, sou mineiro, nasci em Minas, em Passos. Moro em São Paulo há 25 anos, praticamente, trabalhando na área de tecnologia. Sou casado, dois filhos, já tenho um filho formado já em direito, um outro filho na fase de vestibular, né? E, bom, é isso. Vamos continuar nosso papo aí, que tem muita história boa para a gente contar. Show de bola, meu amigo, show de bola. E começando a prosa aqui de um jeito descontraído, como eu gosto de dizer, né? E o papo aqui sempre envolve psicologia, inteligência artificial, dentre outras coisas, né? E eu gostaria de fazer uma pergunta curiosa para você aqui. Se inteligência artificial fosse uma música, que música seria essa e por que você escolheria essa música, compadre? Interessante essa pergunta, hein? Eu diria que talvez não fosse uma música, né? Mas um estilo musical, né? Sabe aquele velho e bom rock clássico, né? Que mistura potência, melodia, né? Aquele ritmo marcante que tem lá uma letra que às vezes nos surpreende, né? E nos faz pensar também, né? Eu acho que a IA ela tem também esse ritmo próprio dela. Ela resolve problemas com precisão, com criatividade, né? E muitas das vezes também nos surpreende com as respostas, né? Então, eu diria que seria muito mais um ritmo musical do que uma música específica. Faz sentido? O sentido é você que dá, compadre. Aqui nós estamos num lugar de prosa aqui que o sentido aquele que você quiser que seja. Simples assim, não tem certo e errado, não tem bom ou ruim, tem aquilo que nós escolhemos junto aqui para prosear. Simples assim. Legal. E pelo que eu estou entendendo, você Muito está falando bom. que seria meio em estilo rock, uma coisa que mistura potência, mistura impacto, e aí acaba fazendo com que gere sentimentos, inclusive, de certa maneira, impactantes. Exato, exato. E nos surpreende, né? Nos surpreende com, com o conteúdo, com as respostas, com os resultados. Acho que eu iria nesse caminho. Legal, legal. Agora vamos falar um pouquinho de trabalho. A gente já trabalhou junto em vários lugares, inclusive desde lá de Passos, né? Quando eu trabalhei junto contigo na sua empresa. Aí, quando você veio para Uhum. São Paulo, a gente trabalhou junto na Mitsukon, na Sony, e de lá para cá você também já passou em vários outros lugares onde a gente
não esteve mais junto, trabalhando junto, por assim dizer, né? Mas eu queria saber de curioso, qual foi o clique que deu em você para a área de CRM? Eu sei que quando você entrou na Mitsukon, a época a gente trabalhava junto, a Mitsukon tinha como foco CRM. Para quem não sabe o que é CRM, é Customer Relationship Management. São soluções que ajudam as empresas a tratar os clientes de maneira personalizada, para fazer com que o cliente compre mais, continue fiel, recompre e indique novas pessoas. Ele se sinta especial e se sinta identificado ali, né? Teve algum clique, alguma coisa assim que fez você despertar e querer ficar para a área de CRM? Ou foi o acaso que caiu no colo e daí em diante a história continua? Olha, eu acho que é uma mistura de tudo, tá? A gente vai evoluindo, né? A gente Sim. vai ganhando experiência, é algo natural, né? Especialmente numa área dessa tão dinâmica. Como você sabe, eu passei um tempo trabalhando aí como consultor, né? Consultor em projetos específicos de CRM, né? É, trabalhei em projetos principalmente para grandes bancos, né? Depois eu vivi a experiência lá ao seu lado, inclusive, né? Do lado do cliente, né? Na Sony, onde a gente pôde entender aí de perto, né? Como que é o dia a dia, os desafios de se manter um CRM de uma grande multinacional. E eu acho que essas experiências, essas vivências foram muito importantes, né? Mas às vezes o que acontecia que eu estava repetindo muito as tarefas, né? Eu desejava um pouco mais de dinamismo, desejava uma renovação, desejava mais. Gosto muito da palavra oxigenação, né? Eu gostava de estar em constante aprendizado e mais nessa oxigenação. E eu encontrei isso quando quando eu fui para a área de pré-vendas, né? Na área de pré-vendas, a gente lida de manhã com um cliente, à tarde com outro cliente. De manhã é um desafio, à tarde é outro problema a ser resolvido, né? E eu acho que isso traz uma oxigenação interessante, onde a gente consegue se deparar com problemas específicos, com desafios específicos e desenhar e propor soluções específicas, né? Então, essa oxigenação, isso aí despertou um sentimento novo em mim. E aí, isso me criou uma verdadeira paixão pelo que eu faço hoje, né? Então, eu gosto hoje dessa oxigenação. Eu tenho uma certa rotina, mas é uma rotina muito dinâmica, porque é de manhã, como eu comentei, de manhã eu estou falando com um cliente, à tarde eu estou falando com outro cliente, podem ser setores diferentes, com desafios diferentes, que demandam soluções diferentes, demanda a proposição de soluções diferentes. Isso é o que me motiva, isso é o que me faz acordar cedo todo dia e eu acho que isso é o clique, né? Que foi, você perguntou do clique, né? Acho que o clique foi quando eu fiz essa mudança de chave, né? Logicamente, toda a bagagem anterior de trabalhar como consultor, de projetos específicos, de vivenciar ao lado do cliente, tudo isso trouxe uma bagagem muito legal que eu posso hoje usufruir dessa bagagem para propor soluções, seja para um cliente A, seja para um cliente B. Tá? Acho que o grande clique, eu diria, foi essa mudança de chave aí que aliou a minha vontade de estar sempre oxigenando, estar sempre aprendendo, sempre coisas novas. Bacana, bacana. É interessante você falar isso, porque me remete a pensar na minha carreira também, porque a nossa carreira meio que teve um paralelismo bem interessante, Sim, sem onde dúvida. nós dois fomos consultores e nós dois também trabalhamos como pré-venda, né? É, Exato. a continuidade da minha carreira, depois que eu fui pré-venda, aí eu adicionei e entrei na área de humanas da psicologia. E você continuou na área aí, na parte de vendas, pré-vendas,
e hoje estando na Salesforce, né? Muito legal. E aí me vem uma curiosidade, meu amigo. Você falou desse dinamismo, dessa oxigenação. Em grandes empresas como a Salesforce, a maior do mundo hoje em CRM, né? É, como que você faz, compadre, para fazer com que essa alta performance, Nélito da Salesforce, não seja sufocado pelo Nélito lá de Furnas, o Nélito lá de Passo, que eu sei que gosta do campo, da roça, como nós falamos lá em Minas, né? Como que você faz para equilibrar a sua vida, para ter uma saúde mental em dia, para conseguir lidar tanto com os desafios profissionais quanto com os desafios pessoais? Você citou aí, né, como que eu faço para equilibrar, né? Eu, eu gosto de três palavras, né, que se tornam três, três valores, né? Três metas ou três objetivos que eu busco, né? Ou não seria nem objetivo, né? São os que eu pratico de certa forma, né? É, um deles é o equilíbrio, né? É muito importante manter equilíbrio na nossa vida, né? O segundo é a simplicidade nas coisas e eu acho que uma terceira, disciplina, né? Começando pela simplicidade, sempre que eu falo em simplicidade, me vem à mente um livro, é um livro simples, o próprio nome diz, né? O Poder da Simplicidade, né? De Jack Trout. É um livro simples que, embora ele tenha um foco principal na simplicidade como chave para o marketing, para os negócios, né? A mensagem dele ele vai além, né? Sabe aquela frase que a gente muitas das vezes a gente escuta, né? Que muitas das vezes menos é mais, né? Então, eu acho que quando a gente fala em simplicidade, né? O fato de eliminar o excesso, focar naquilo que é essencial, isso torna a tomada de decisão muito mais clara, muito mais fácil em qualquer área da vida. Então, eu busco muito a simplicidade nas minhas decisões, eliminando essa complexidade que às vezes a gente enxerga. E quando se fala em disciplina, né, pensando muito no dia a dia, sabe que mesmo antes da pandemia eu já vivenciava, né, o home office parcial, né, isso já fazia parte da minha rotina. Então acho que foi nesse contexto que eu aprendi o quanto que a disciplina ela faz diferença, né? Quando você está trabalhando de home office, por exemplo, simples atitudes como o fato de acordar, tomar seu banho, trocar de roupa, tomar o seu café e sentar no seu escritório para trabalhar, né? Isso faz uma diferença, você manter essa disciplina. Quando chega na hora do almoço, né, é hora de almoçar. Então, mesmo estando em casa, é hora de parar e almoçar. Então, repetir esses pequenos rituais é fundamental para a gente manter foco e produtividade, né? E aí, eu acho que o mais importante de tudo isso é você alinhar essa simplicidade, essa disciplina ao equilíbrio. Quando a gente fala do equilíbrio, né, no dia a dia é importante, é essencial você encontrar aquele tempo para a família, tempo para os filhos, tempo para uma oração, tempo para cuidar da saúde, praticar exercícios físicos. Então, isso tem a ver com toda a disciplina também, né? Mas eu procuro muito esse equilíbrio, ter os meus devidos tempos para as devidas coisas, claro, também procurar suas válvulas de escape, né? A gente vive numa pressão do dia a dia, por resultados, isso é natural quando você trabalha numa grande corporação, mas aos finais de semana, né, que para essas atividades que demandam, essas válvulas de escape que exigem mais tempo, eu procuro utilizar os finais de semana para isso. Eu gosto muito de socializar com amigos, gosto muito de fazer um passeio de bike, gosto, quando eu tenho mais tempo, assim, eu gosto de encarar aí um passeio numa montanha, fazer uma trilha off-road 4x4, sempre que eu posso eu estou fazendo. Então, é isso, esses momentos é que
traz um equilíbrio de verdade para a gente, né? Então, eu acho que unindo tudo isso, eu consigo realmente ter esse equilíbrio, né, com a saúde mental, com a pressão do dia a dia da vida corporativa. Bacana, esses elementos que você trouxe, equilíbrio, disciplina e simplicidade, né? É, eu me lembro, compadre, eu, quando eu entrei na Sony em 2005, eu diria que a Sony foi o nosso primeiro trabalho remoto, se a gente parar para pensar. Em 2005 a gente já fazia home office, se a gente quisesse, Exato. né? Porque apesar de ir para o escritório, que ficava na Barra Funda, a gente se conectava numa VPN para trabalhar para a América Latina. Olha que interessante isso. Exatamente. E eu me lembro Isso quando a gente não trabalhava com os indianos de madrugada, lembra disso? Nossa Senhora, se lembro. Ah, e aqueles nomes indianos bem legais, né? Ashoka Namalai, né? Por exemplo, né? Exato. Dentre outros nomes que a gente. Kushal Gupta. Pronto, pronto. E por aí vai. Eu me lembro que muitas vezes tinha implantação de final de semana de SAP ou de alguma ferramenta. E às vezes eu estava em Minas, por exemplo. E eu me conectava com o computador da Sony, entrava na VPN e acompanhava tudo que estava acontecendo, desde aquela época, cara. 2005, 2006 a gente já fazia home Exatamente. office, né? E, e eu me lembro, a questão da disciplina para isso é fundamental, porque estando em casa, você tem tudo para fazer, entre aspas, menos o trabalho, se você quiser, né? Então, ter essa disciplina e esse cuidado é Sim. fundamental, fundamental. E até pensando aí, você falou dos limites de horário, respeitar a rotina, dentre outras coisas. Aqui nesse podcast, a gente fala muito de impacto que o trabalho traz para a nossa vida, né? E na sua visão, quando a gente pensa na inteligência artificial, que é até um dos temas aqui do Psicologia IA, você acredita que ela é mais positiva, é mais negativa, tem ponto positivo, tem ponto negativo, ela empodera e libera a gente para ter mais tempo, ou ela aumenta a ansiedade, ou tudo junto misturado? Qual a sua perspectiva desse ponto de vista, meu amigo? Olha, eu vejo impactos negativos e positivos, sim, tá? Logicamente, isso vai variar muito de pessoa para pessoa, né? É, quando a gente olha a, a IA, eu costumo fazer um paralelo com a Revolução Industrial, né? A Revolução Industrial, ela trouxe transformações, ela mecanizou tarefas que eram manuais, mas ela foi gradual ao longo de décadas, né? A inteligência artificial, ela vai trazer transformação, ela está trazendo, né, transformação, só que é numa velocidade muito maior, é questão de dias, de semanas, né, que a gente está falando. E, logicamente, isso vai trazer impactos invariados, né? No aspecto negativo, eu acredito que a ansiedade, a insegurança, são efeitos que podem ser mais marcantes, né? A ansiedade, eu entendo que ela surge diante desse avanço acelerado da tecnologia, das mudanças que ocorrem nesse ritmo exponencial, né? A gente está falando hoje de um cenário dinâmico, um cenário imprevisível, e a insegurança, ela é muitas das vezes consequência direta disso tudo, né? Então, eu vejo muito essa questão da ansiedade e insegurança. Por outro lado, logicamente, tem muito aspecto positivo, né? Eu acho que, eu entendo que a redução do estresse operacional, né, através
do aumento da produtividade. Isso é um impacto positivo gigantesco, né? Você aumenta a produtividade, você melhora, reduz o seu estresse operacional, né? E tudo isso traz um aspecto positivo. O fato da gente automatizar tarefas repetitivas, demoradas, aquelas tarefas burocráticas, né? Ela libera os profissionais aí, né, para se concentrar em atividades mais estratégicas, mais humanas. E isso vai contribuindo aí para um ambiente de trabalho mais leve, um ambiente mais motivador, né? Então, essa redistribuição de foco, de energia, vai permitir que as pessoas sintam mais controle sobre o seu tempo, né? Isso, consequentemente, vai melhorar aí o bem-estar, né? Então, eu acredito que tem sim impacto, né? Tanto negativo quanto positivo, tá? E, logicamente, isso vai variar muito de pessoa para pessoa, vai variar muito de perfil para perfil. Temos bolhas, essas bolhas vão continuar existindo e isso eu tenho um receio de que isso seja acentuado também, tá? Legal, compadre. Legal. Eu costumo dizer nas minhas aulas, lá na SPM, para os alunos, que, na minha perspectiva, apesar de ah, pontos negativos, eu acredito que no final das contas a IA veio para voltar a nos humanizar. Por quê? Toda tarefa que é automatizável, a IA pode fazer. E, em geral, as tarefas que são automatizáveis, em geral, muitas vezes são chatas, inclusive, de ser feitas, né? Expendiosas, demoradas, frustrantes. Então eu brinco que a IA veio tirar do homem aquele trabalho que ele mesmo inventou que não faria sentido ele fazer, na minha perspectiva, né? É claro que isso vai ter Sim, uma grande mexida de mercado, de trabalho, etc. E tudo isso gera sofrimento e até tudo se assentar leva um tempo. Só que, na minha perspectiva, todas essas coisas que o exatamente. computador pode fazer sozinho, ele pode nos liberar tempo para prosear, como a gente fala lá em Minas. E, na minha percepção, prosear é uma das artes Uhum, humanas melhores que existem, na minha perspectiva. Porque aí de fato a gente se conecta, aí de fato a gente se sem dúvida. conhece, aí de fato a gente troca ideias. E até pegando o gancho disso, você, eu trabalhei também mais fortemente em CRM, você continua forte em CRM. Quando a gente olha para CRM, CRM ajuda as empresas através de dados e da própria inteligência artificial, a criar melhor relacionamento com os clientes. Só que isso numa escala gigante, né? Qual o paralelo que você faz disso para relacionamento humano? Você acha que a tecnologia realmente ajuda a gente a ter conexões mais profundas? Ou a gente acaba criando bolha e isolando mais no decorrer de tudo isso? Onde mora até a ética nisso tudo? O que você enxerga disso? Olha, excelente pergunta. Quando a gente está falando de CRM, né? Nós estamos falando de relacionamento de duas partes, né? A empresa, o que a empresa está buscando? A empresa está buscando conquistar clientes, está buscando reter seus clientes, né? Por outro lado, nós temos os clientes, né? Os clientes, eles estão buscando atender às suas necessidades, encontrar benefícios, né? E o cliente, ele quer receber atender uma necessidade, receber algo que seja relevante para ele. Então, nós estamos falando nesses dois mundos aí, né? Duas partes do relacionamento. E ainda falando do CRM, como que a empresa consegue entregar uma relevância, consegue entregar algo personalizado, em escala, para aquele cliente, né? A empresa precisa conhecer o cliente.
né? Como que a empresa conhece o cliente? Como que a empresa vai conhecer o Daniel, o Nérito, dentro de um universo de milhões de clientes, né? A empresa precisa ter dados desses clientes. Para conhecer o cliente, ela precisa ter dados. E os dados são variados. São os dados que ela tem ali dentro de casa, mas são os sinais que os clientes dão ao interagir, ao comportamental desse cliente nos diversos touch points, nos diversos canais, né? E tudo isso, a inteligência artificial ela é parte fundamental disso para que a gente consiga escalar, né? A tecnologia, a inteligência artificial. E aí quando a gente, e olha que a gente está, observe que a gente está falando, né, de ouvir com atenção esses sinais do cliente para entender o que é importante para esse cliente. E aí eu acho, fazendo o paralelo com o relacionamento humano, eu acho que a base no relacionamento humano passa por aí. Passa por ouvir com atenção os sinais do outro com o qual a gente se relaciona. É, a base para tudo isso acho que é a empatia, né? Que a gente consiga ter esse equilíbrio de interesses, né? Então a gente está falando de ouvir sinais, a gente está falando de entender o que é importante para o outro, o que faz sentido para o outro, e no final, seja com o cliente ou seja com uma pessoa próxima, o que importa é o que fazemos o outro sentir, né? Sentir valorizado, sentir compreendido, sentir respeitado, né? Então, acho que esse relacionamento, seja empresa cliente, seja a gente como próximo, passa muito por esses valores, né? De compreensão, de entendimento, de respeito, né? E aí vem esse tema é um tema complexo, né? Esse tema da ética por trás disso tudo, né? Eu acho que eu entendo que a ética ela ela mora aí justamente nessa intenção e nessa responsabilidade. Quando a gente fala, por exemplo, personalizar uma experiência com inteligência artificial, com tecnologia de CRM, né, a gente está lidando com informações que dizem respeito à vida das pessoas. O comportamento dessa pessoa, as preferências. Isso exige uma transparência, isso exige respeito à privacidade, à segurança, à clareza sobre os limites do uso desses dados, né? Hoje existem regulamentações para isso. É, e, e é ético, né? Por exemplo, usar a inteligência artificial para tornar uma jornada mais fluida para um cliente, né? Por exemplo, para evitar que alguém tenha que ficar repetindo as suas informações em várias etapas de uma jornada, né? Ou para oferecer algo que seja realmente útil no momento certo. Isso é ético, né? É, mas deixa de ser ético quando a gente cruza uma linha da manipulação, digamos assim, né, uma vigilância excessiva, do uso de dados sem consentimento, né? Então isso deixa de ser ético, né? E no fundo, a ética está em lembrar que por trás de cada clique, de cada dado ali, existe uma pessoa real, né? Existe uma pessoa real e que nenhuma tecnologia ela deve sobrepor ao respeito, né, à dignidade e à liberdade de escolha dessa pessoa que está ali do outro lado. É um tema complexo, é um tema complexo, a questão da ética. Espero que tenhamos regulamentações e as grandes empresas que são os grandes players e drivers, né, de tudo isso, sigam essas regulamentações, porque acho que isso é fundamental. Bacana, bacana, bacana. Você sabe que uma das coisas também que eu levo para o lado mais humanizado, quando eu estou ensinando as pessoas a criarem prompt para conversar com a IA, eu falo assim: imagina, chama chat porque é literalmente um bate-papo entre você e uma máquina. Exato. E a resposta que a máquina te dá, a qualidade dessa resposta está diretamente proporcional à qualidade da sua clareza de se comunicar com essa máquina. Aí eu falo assim: se você consegue passar para essa máquina
um nível de informação detalhado, usando, por exemplo, 5W2H, what, where, when, who, why, how e how much, how many, how long, etc. E você transporta esse jeito de se comunicar com a máquina para as relações humanas, você, no final das contas, pode treinar ser mais humano com a IA, né? O que você pensa disso que eu falei, compadre? Faz sentido. O chat, como você disse, né, é uma conversa. A questão que eu vejo é que por trás de tudo isso tem algo que ainda não está no nosso controle, né? É igual você conversar com um desconhecido. Você não sabe o que passa na mente dele, né? Pode ir para um lado positivo, pode ir para um lado negativo. Eu entendo que a inteligência artificial ela está melhorando cada dia mais, ela está buscando fugir das alucinações, né, cada vez mais, mas ainda tem um quê de algo desconhecido por trás, algo que pode sair do controle. E aí essa analogia que eu comentei, né, você conversar com um desconhecido, pode ser que você não saiba o que passa na cabeça dele, né? Pode ser que o que você receba é o que você está esperando, é o que deve ser, mas também pode ser que tenha alguma alucinação aí por trás disso. Então a gente tem que estar sempre atento, não confiar 100% naquilo que a gente tá recebendo como resposta, como retorno. Bem pensado, bem pensado. Até porque é o que você comentou, a IA alucina. Confie desconfiando da IA, né? Se é uma coisa Uhum. relevante, importante, profunda, peça a fonte. De onde você pegou esse dado, né? Para que você vá na fonte e confirme se por acaso ela não inventou uma coisa que não existe. Tem até uma coisa curiosa que já aconteceu comigo. É, uma vez eu estava estudando psicologia positiva na IA, que eu uso a IA para ter ideias, para aprender, para pensar criticamente, para escrever melhor. E de repente a IA me trouxe um negócio que eu nunca tinha visto. Eu estudei psicologia positiva no mestrado de um jeito bem acadêmico e profundo. Aí eu falei assim para ela: de onde que você trouxe essa informação? Poderia me dar referência? A resposta dela foi: eu inventei, né? Eu inventei. Não tem lugar nenhum isso aí, eu que criei. E aí eu até te pergunto, você que também é um usuário de inteligência artificial dos chats para melhorar suas apresentações, dentre outras coisas, qual a coisa mais curiosa que já te aconteceu usando IA, compadre? Eu uso a IA muito, às vezes, para buscar informações em documentações, né? Em documentações. Então, O próprio GPT, no caso. não, não, o GPT também, né? Mas a gente, no trabalho, a gente tem alguns recursos de IA também. E o próprio GPT busca na web, etc. E acho que talvez assim a mais curiosa foi ele me trazer um resultado que parecia ser correto, parecia ser condizente, mas ele estava falando de uma solução que já não existia mais, uma solução que já não está no mercado, né? Então ele se perdeu no fator tempo aí, no fator considerou uma coisa que era certa no passado como se fosse certa no presente, né? E não era mais, né? Então, isso foi uma coisa, não sei se curiosa, mas é uma coisa que me chamou atenção e falou, olha, precisamos estar atentos, ter uma visão mais holística aí para entender o que ele está trazendo como resultado, né? Boa.
Boa. Essa questão da temporalidade para IA, às vezes, não é algo que Sim, funciona tão bem. A matemática também é algo que ela também não funciona tão bem, dependendo da situação, né? Ele tem que sim, sim. interpretar e chamar módulos que não necessariamente num GPT da vida estão habilitados, né? Tanto é que um Exato. dia eu lembro que eu pedi para. Já tem um bom tempo já. Isso vem melhorando, inclusive. Eu pedi para a IA fazer uns cálculos para mim. E aí eu achei estranho os cálculos que ela fez. Aí eu pedi explicação. E no final das contas, a explicação que ela trouxe não tinha a ver com uma lógica matemática, tinha a ver com qual é a próxima melhor palavra. Então eu brinco que com essa história de qual a próxima melhor palavra, se por brincadeira alguém carregar dados na IA dizendo que 2 mais 2 é igual a 5, se eu falar assim, quanto que é 2 mais 2, ela vai me responder Sim, 5 e não 4, porque ela não faz a conta. Ela busca o que estatisticamente dizendo exato. está mapeado com maior frequência e peso da próxima melhor palavra, né? E compadre, eu Sim. vi no seu LinkedIn esses dias, algumas semanas atrás, você fez um post que isso me remete até ao que eu te conheço. E o post era Proud to keep growing. Lifelong learning is the way. Para quem não manja dos Paranauê do inglês, é orgulho de se manter crescendo, evoluindo, melhorando. Aprendizado para sempre é o caminho, por assim dizer. Traduzindo no the foot of the letter aí, no pé da letra. Quando eu li essa frase, eu falei assim, esse é meu compadre, né? Literalmente dizendo. De onde que vem essa sede de aprender? Como se aprende e se mantém atualizado? E que sugestão que você pode dar para quem tem esse desafio também na vida? Legal, Dani. Olha, quando eu era criança, eu ouvi uma frase do meu pai. Acho que muitos aqui já devem ter ouvido essa frase, né? Mas eu era criança e essa frase ficou marcada para mim, né? Meu pai me disse um dia, falou, olha, filho, conhecimento não ocupa espaço, né? E naquela época, ainda criança, eu fiquei refletindo sobre isso, né? Falei, caramba, conhecimento não ocupa espaço, né? E aí eu percebi que diferentemente de outras coisas, né? Diferentemente de um bem material, o conhecimento ele vai se acumulando, né? O que você aprende hoje, ele se soma ao que você aprendeu ontem, né? E quanto mais a gente vai aprendendo, mais fácil se torna para a gente enfrentar os desafios, para a gente tomar as decisões do dia a dia, né? Mais fácil se torna para a gente se adaptar, né? Hoje a resiliência ela é muito importante, tanto na vida pessoal quanto na vida profissional, né? E, e além disso, né, o conhecimento ele é um dos poucos recursos que quando a gente compartilha, né, a gente não perde, né? Ele se multiplica. E essa né? Ela é uma riqueza silenciosa, é uma riqueza extremamente valiosa. E aí você me pergunta, né? Legal. Então, eu com essa frase aí que eu vi como criança, eu pus na minha vida que eu tenho que estar sempre em constante aprendizado, que eu tenho que estar sempre conhecendo coisas novas. E aí para isso, né, um pouco passa pela disciplina, a disciplina que a gente já comentou lá atrás. É, eu costumo separar, o meu trabalho me exige isso, né? E eu costumo separar um tempo semanal aí para estudo, né? Isso está na minha agenda, até um tempo lá para estudo, é um tempo dedicado de uma forma estruturada, porque eu vou dedicar a estudar. E aí, seja através de um curso curto, seja através de estudar documentação para uma certificação, seja através de materiais, né? Sempre observando as fontes confiáveis, né? São meios que eu uso para estar aprendendo, para estar adquirindo conhecimento.
Também gosto muito de ver na prática, né, de explorar, testar ferramentas novas, funcionalidades novas, né. Valorizo muito também o aprendizado por troca, né, em conversas com colegas, em participar de alguns eventos, buscar cases no meu caso aqui, cases de empresas que estão fazendo aquilo que a gente encontra como desafio, do mercado. Acho que tudo isso amplia a visão, né? A visão e conecta essa teoria com a aplicação, né? Acho que esse é uma estratégia que eu uso, e passa muito pela disciplina, não tem como fugir disso, né? E a gente está num mundo que a gente precisa se reinventar a cada 6 meses, porque o mundo tá muito dinâmico, né? Isso é bom para quem gosta, isso é bom e eu aprecio isso. Show de bola. Até brincando com matemática, né? Que uma vez eu ouvi a seguinte frase: conhecimento é a única coisa que, quando dividido, se multiplica. Né? Exato, É uma exato. brincadeira, né? Num jogo de palavras, e que de verdade, quando você divide o que você conhece, você vai explicar para alguém aprender. Esse é o momento que a gente mais aprende, porque a gente tem que construir internamente esse aprendizado para expressar para que o outro também aprenda. Então, através do ensinar, na Sim, minha perspectiva, é onde mais se aprende, né? É... sem dúvida. Então, assim, é muito E legal. você, como eu também já tive, é, como eu também já tive uma experiência de ser professor, né? Professor universitário também. E realmente, a gente aprende muito numa sala de aula como professor, né? Sim, Eu costumo brincar que eu preparava uma aula, eu ia lá dar aula, e, cara, eu saía da aula aprendendo um monte de coisa nova, um monte de perspectiva nova, uma pergunta de um cliente, você começa a pensar de um cliente, de um aluno, você começa a olhar assim, caramba, eu não tinha pensado nisso e realmente é assim, então você aprende muito, isso é muito legal. por isso que eu sou apaixonado em dar aula, cara. É uma das coisas que eu mais gosto de fazer na vida, é estar na sala de aula, é estar palestrando, estar falando com gente. E isso me remete a mais uma coisa que eu gostaria que você compartilhasse com as pessoas aqui. Você e eu já passamos por bons bocados e maus bocados, por assim dizer, né? Juntos, inclusive. E passamos por líderes que a gente poderia colocá-los numa caixinha de dizer, cara, esse líder foi top demais. E outros, putz, esse líder não foi tão legal assim quanto poderia ser, né? Na sua perspectiva, com toda a bagagem que você tem hoje, meu amigo, e num mundo principalmente de tecnologia que é muito tech-driven, né, direcionado para meta, para tecnologia, que comportamentos que um líder humanizado precisa ter para que de fato ele possa ser dito como um bom líder, como um líder que gera resultado e ao mesmo tempo não deixa rastro de sangue pelo caminho, por assim dizer. Pois é, já vivemos algumas experiências juntas, né, Dani? É, olha, quando a gente fala no mundo corporativo, né? Acho que é impossível a gente não pensar em metas e resultados, né? Mas ó, o que realmente diferencia uma liderança, na minha visão, eu acho que é a capacidade de oferecer os incentivos certos, né? De criar um ambiente trusted, né? Um ambiente de confiança, e alinhar os objetivos da organização com as metas da organização, com as metas individuais de cada colaborador, né? Quando um liderado, ele compreende que esse alinhamento, né,
e ele percebe que as suas metas pessoais contribuem diretamente para um propósito maior, o esforço começa a ganhar significado. O trabalho ele deixa de ser apenas aquela execução e passa a ser algo mais humano, algo mais motivador, né? Então, eu entendo que uma liderança que tem isso em mente, né? Tem essa capacidade de oferecer esses incentivos, um ambiente de confiança e saiba alinhar esses objetivos da empresa, essas metas da empresa com as metas individuais, porque cada indivíduo tem suas metas, né? Cada indivíduo tem o seu objetivo e quando a gente consegue alinhar o objetivo pessoal de um colaborador com o objetivo da empresa, aí você começa a entender que, como colaborador, que o seu esforço está indo por uma causa maior e começa a fazer sentido para você aquele esforço seu, porque eu ganhando aqui individualmente, a empresa está ganhando e todo mundo está ganhando e todo mundo está feliz e a liderança alinhada a tudo isso é a liderança que eu admiro, tá? É, eu acho que esse é o caminho, esse é o caminho para uma liderança que eu respeito hoje em dia. Ok? Legal, legal, legal. E já quase caminhando aqui para os finalmente, né? Para os 45 minutos do segundo tempo do futebol. Eu gostaria de saber de ti, meu amigo, que legado que você pensa em deixar para o mundo? E aí, com base nesse legado, vamos fazer de conta aqui que nós temos um poder de, quando você gravar essa mensagem que você vai gravar aqui agora, o botão de enviar vai chegar uma mensagem no celular de cada ser humano da Terra. Qual é a mensagem que você gostaria de enviar para as pessoas? Que poder, hein? É, bom, a gente falou aqui muito de equilíbrio, né? É, eu acho que pensando em legado e assim até com pessoas próximas, familiares, né, que eu converso, as pessoas me enxergam e eu espero ser assim lembrado como uma pessoa equilibrada, né? Uma pessoa equilibrada em vários sentidos. Equilibrada é uma pessoa que foca naquilo que realmente faz sentido, não se perde em excessos, que a vida é curta, a vida é feita de escolhas simples, a vida é feita de escolhas simples, mas significativas, né? E a gente tem que cuidar daquilo que é essencial. Aquilo que é essencial, acho que a família, os amigos, o tempo nosso, a saúde, os valores que temos, né? Então, eu acho que se eu tenho uma mensagem que eu gostaria de passar apertando esse botão que você comentou, busque seu equilíbrio. Busque seu equilíbrio nas N disciplinas da vida, porque o equilíbrio, a partir do momento que você está equilibrado, a vida torna mais fluida, mais simples, mais prazerosa. E não é fácil, tá? Eu adianto que encontrar esse equilíbrio não é fácil, porque sempre tem uma variável ou outra que pende para baixo, outra pende para cima, e a busca do equilíbrio ela é constante, né? Mas a partir do momento que você consegue equilibrar a sua vida nos vários fatores importantes, tudo começa a fluir melhor, a alegria é maior, é, a, o amor flui e assim por diante, né? Então, a mensagem seria muito em cima do equilíbrio. Busque o seu equilíbrio. Legal, compadre. É, e do que eu te conheço, eu diria que você é sim.
essa pessoa equilibrada. A, você tem uma prudência e um critério na sua maneira de pensar, sentir e agir que é inspiradora. Até para quem está nos escutando até aqui, eu convidei meu compadre para bater esse papo já tem algumas semanas. E meu compadre, ele é tão prudente e equilibrado que ele quer entender o que vai ser o podcast, nos mínimos detalhes, para que ele se prepare e tenha equilíbrio para fazer as coisas acontecerem, né? E eu acho isso admirável, porque é, eu sou o contrário de ti nesse aspecto. Eu sou muito impulsivo, eu sou muito vai jogando, eu sou muito na explosão de emoção, né? Até me lembro de algumas circunstâncias que a gente vivenciou junto de trabalho e você foi meu apoio. Lembro muito bem, né? Você também foi meu apoio em vários momentos, cara. E isso é muito Muito legal, bom. cara, da vida. A gente vê que ter com quem contar é o que importa, né? Sim, Simples sem dúvida. assim, simples assim. Simples assim. É, meu amigo, que legal essa prosa nossa aqui. E tinha que terminar com emoção. Muito bom. Se, Sempre, não tem como. senão não é o Daniels, como você brinca, né? Ai, ai, ai. Senão não é o Daniels, exatamente. É, Exatamente. e para a gente literalmente concluir aqui, meu amigo, eu te agradeço de coração por ter batido esse papo comigo e te abro espaço aqui para você falar o que você quiser. Mensagem final além dessa que você falou, como que as pessoas te acham, LinkedIn, Instagram, como que faz para falar com você. E espaço é seu, meu querido. Muito bom. Bom, muito grato por esse espaço, Dani. É um prazer estar aqui falando contigo, cara. Tô louco pra gente encontrar pessoalmente aí, pra gente prosear mais, né? E para quem quer me encontrar, não é difícil, tá? Vocês não vão encontrar outro Nélito Bernardes fácil, tá? Então, encontrar eu e mais meia pessoa. Tô no LinkedIn, tô no Instagram, em LinkedIn LinkedIn/in/barra Nélito Bernardes, e você já me encontra, ok? E é um prazer, Dani. Muito obrigado pela oportunidade de estar aqui e espero te encontrar em breve. Meu amigo, agradeço novamente de coração e a gente vai marcar de se encontrar em breve, sim. Querido ouvinte que nos viu ou nos escutou até agora aqui, acredito que você vai tirar aí várias lições dessa conversa gostosa que eu tive aqui com meu querido compadre Nélito. Gostou? Lembra de dar o like, porque a IA vai fazer isso subir no ranking, né? Compartilha com os amigos, com as pessoas que podem tirar proveito do que a gente conversou aqui. E até a próxima.